Boa tarde para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Começando o nosso segundo grande workshop de 2021. Acabei de mandar uma mensagem lá no grupo dizendo que eu estava entrando super animado com essa discussão de hoje, com esse tema de hoje, né? O pessoal ainda que não conhece, a gente tem um grupo no Telegram exclusivamente para gestores de escolas que chama-se Templo do Gestor. E eu estava tentando, mandei lá no WhatsApp e estava tentando mandar aqui também no Templo do Gestor, estou com o celular aqui na mão, a mensagem convidando o pessoal para participar aí desse super evento que a gente começa hoje e continua na semana que vem, né? Um tema que eu particularmente acho super interessante. A gente tem conversado com alguns gestores de escolas e tem tido ótimos feedbacks sobre trabalhos voltados para isso. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Dolores, Karina, Ângela, pessoal do Colégio Coelho também, né? Obrigado aí por vocês estarem aqui. A gente sabe o quanto que a agenda de vocês está super corrida, a agenda de todo mundo, na verdade, está super corrida. E para a gente é um prazer ter vocês aqui, é um prazer ter aí a participação de vocês nesse evento de hoje, tá? A gente, como sempre, espera aí um pouquinho para o pessoal chegar, né? Aqueles atrasildos de sempre. Já já eu vou contar um pouco mais sobre a proposta do evento de hoje. Tá? O que a gente vai discutir aqui hoje, começa hoje e continua na próxima semana. A gente também vai ter algum material aí, oi Karina, boa tarde, algum material aí ao longo da semana que a gente vai compartilhar sobre isso, tá? Aliás, eu não sei, antes de eu falar do aliás que eu ia falar, não sei se vocês têm acompanhado o Vivadi nas redes sociais, mas o Templo do Gestor e esse evento é uma iniciativa do Vivadi, e essa semana a gente no Vivadi lançou a nossa segunda Insta-série, a segunda série que a gente lança esse ano no formato Instagram. A primeira que a gente lançou era sobre saúde emocional, e essa agora, dessa semana, é uma série sobre a amizade, né? A amizade que levantou tantas reflexões nesse período de pandemia, né? E essa ideia da amizade, ela surgiu muito quando eu, em vários contatos aí com amigos e pessoas que são minhas amigas e que eu perdi o contato, e outros amigos que eu fiz no meio da pandemia, tá aqui uma que eu fiz, que nos tornamos amigos em meio à pandemia, né, através do Vivadi, que é a Lu Cocosa. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda, viu? Estou te colocando aqui no hall dos amigos que eu fiz durante a pandemia. Então, esse tema amizade, durante a pandemia, né, é um tema que levantou várias reflexões, e a gente lançou, então, ao longo dessa semana, uma série para falar sobre isso, sobre a amizade, né? Outro dia, uma amiga minha ligou, eu liguei para ela, ela me retornou ligando por vídeo pelo WhatsApp. E ela falou assim, agora que eu não vejo mais meus amigos presencialmente, eu vejo meus amigos eu ligo sempre por vídeo, que é uma oportunidade que eu tenho de vê-los, né? Então, convido vocês, a Bárbara colocou aqui no chat o link, caso queiram acompanhar o que a gente está fazendo. Bom, vamos ao tema de hoje, então. Antes de eu falar sobre o tema, vou apresentar os nossos convidados de hoje. O pessoal está chegando, Ana chegou, a Agra chegou também o Marcos Mendes. Legal, Lu, obrigado. Melhor do mundo, os amigos. Boa, pode chamar de Mal, Lu, é isso mesmo. A gente... Tema de hoje, então, vou chamar aqui os convidados, a galera que vai me ajudar aí na discussão de hoje. Hoje tem um convidado super especial, um cara que eu gosto e admiro pra caramba. Aliás, dois caras que eu gosto e admiro pra caramba. Um vocês já estão acostumados a ver e outro vocês vão conhecer hoje. Então, primeiro eu vou chamar quem vocês já estão acostumados a ver, o meu querido amigo, parceiro e uma grande inspiração para a gente, grande Evaldo José. Onde está você, senhor Palatinski?
Olha ele aí. Ih, rapaz, essa imagem tá bacana ou tá mais ou menos, hein? Cara, a tua imagem nunca teve tão comprometida. Tem Tá como bem, piorar ou não? Não, não tá. A sorte é que você é vermelho, então contrasta com fundo. Ah, é? Bem-vindo, querido. Prazer ter Tudo bem, você aqui. Maurição? Prazer Boa te tarde, gente. reencontrar para a Beleza? gente ter esse tipo de Legal. discussão. E eu tenho aqui hoje... Oi, Sabrina. Boa tarde, Sabrina. Tenho aqui hoje um convidado super especial, um cara que eu admiro pra caramba, mega empreendedor, várias lições de empreendimento, que é o meu querido amigo Vitor Rocha. Fala, Vitão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maurício, Evaldo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Entendeu? É um tema bem legal para a gente conversar. Legal. Seja muito bem-vindo, Vitor. O Vitor, vocês estão conhecendo aqui agora, e vocês sabem bem que a gente gosta. Aliás, a Sabrina já deu aqui o bom exemplo de entrar e ligar a câmera, né, para a gente poder se ver. A gente optou por esse formato meeting justamente para a gente poder se ver, mas o pessoal ficou com a câmera ligada, a gente acaba não vendo. Então, se vocês quiserem ligar as câmeras, liguem as câmeras para a gente ver se vocês estão gostando. Se tem aquela coisa que o Evaldo fala, que é a taxa de... como é que você chama, Evaldo? IBC. IBC. Índice de balanceamento de cabeça. Índice de balanceamento de cabeça. Segundo o Evaldo, esse IBC aí, ele é super importante para a gente saber se vocês estão gostando ou não estão gostando. Obrigado, Marcos. Bem-vindo, querido. Então, vou falar um pouquinho do Vitor, né? O Vitor, ele... Oi, Bárbara. O Vitor, ele é um cara que tem uma história de empreendimento, né? E eu acho que os empreendedores que eu mais admiro são aqueles caras que já quebraram a cara para depois fazerem grandes negócios, né? E o Vitor tem várias histórias aí de empreendimento, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. E hoje ele é um super empreendedor na área de eventos. O Vitor, ele é dono, é sócio de algumas empresas que fazem eventos, né? Algumas que fazem eventos para escola, eventos de formatura, outras que fazem eventos e festa em geral. O Vitor é dono de empresa que é sócio, faz agenciamento de banda, né? E o Vitor, senhorita Sabrina, para que você saiba, ele é o idealizador e sócio do Camarote da Portela, na Sapucaí. E como a gente sempre... Boa tarde, Cineide, seja bem-vinda. Como a gente sempre gosta de trazer gente de fora do mundo da educação para arejar um pouco a gente, trazer outras experiências, falei, vou trazer o Vitor para falar sobre comunidades, porque o Vitor é craque no assunto, é fera no assunto, então eu estou imaginando aqui que um bate-bola entre o Vitor e o Evaldo vai ser hoje muito rico. Bom, Evaldinho, vou deixar para você abrir aí o tema, porque você é o nosso decano. Tema de hoje, então, criação de comunidade, né, gente? A gente tem... Eu acho que esse tema, tenho certeza que esse tema aí, ele traz à tona muitas questões que surgiram durante a pandemia, né? Eu, particularmente, sempre tive uma impressão muito grande de que muitas escolas olhavam para professores, famílias e alunos de uma maneira muito distante, né? O aluno é aquele cara assim, não, vamos atender ao que ele precisa. A família era aquela coisa assim, quanto mais distante, melhor. E os professores eram assim, vamos manter sob controle. Né? E aí, de repente, veio a pandemia, a escola não sabia muito bem o que fazer com as famílias para mantê-las distantes, porque elas se aproximaram, pedindo muitas coisas. O professor, ele fugiu do controle, porque ele ficou atrás de uma câmera, dando aula de casa, e ia, e não ia, enfim. E os alunos, de repente, ficaram no meio disso tudo. E a gente sugeriu, durante algumas conversas, que o caminho aí seria o caminho da gente criar comunidade. E o que a gente está falando de comunidades aqui não é simplesmente criar ali a reunião de pais, que a gente já falou sobre esse assunto, criar lá o grêmio de alunos. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de criar espaços no meio digital em que a gente consiga criar ali as comunidades muito ativas e que engajem essas pessoas. Tá? Então, a ideia é que hoje a gente discutir um pouco por quê, como
e como é que a gente mede, afinal de contas, o sucesso ou não disso. Evaldo. Eu acho que você já trouxe o primeiro ponto para a gente explorar aí com o Vitor, que é fazer essa transição, Vitor, do presencial para o digital, né? Quando a gente fala do calor humano da convivência, que é a grande dor que todos nós sentimos aí durante essa pandemia, é mais fácil agregar. Tanto você ter o seu grupo representativo em cada um dos segmentos da escola, na sua liderança, junto aos alunos, junto aos professores, ao conselho de pais, ou à associação de pais, grupo representativo. Agora, como que você faz essa migração sem perder a força, criando essa comunidade no espaço digital? Acho que talvez a gente pudesse, para começar, para trazer o cenário para dentro da escola, primeiro entender se funciona e depois quais seriam os caminhos. Então, acho que a primeira provocação, pegando aqui o gancho do Maurício. Vitão, obrigado por estar com a gente aí, cara. Entra nessa aí de peixinho para a gente poder avançar aqui. Bem-vindo, hein? Obrigado, pessoal. Vitor foi aluno do Evaldo, né, Vitor? Fui aluno do Evaldo, mas isso entrega a idade, sacanagem. Isso aí é pesado, Maurício. E sobreviveu, hein? E sobreviveu. Eu fui aluno e ouvinte, porque eu adoro o Evaldo na rádio. Adoro. Opa, é você então que me ouve. Obrigado, hein? Gosto muito. Então, pessoal, esse é um grande desafio que até a gente que é fora do ramo escolar, a gente enfrentou. Porque, como o Evaldo falou, essa questão de você criar comunidade presencialmente é muito mais fácil, porque você tem as lideranças de maneira natural, né? Assim, o convívio tete a tete no dia a dia é muito mais fácil do que o convívio online. E a gente teve que trazer para esse mundo online muita gente que não estava acostumado nesse mundo, né? Esse tipo de sala que a gente está convivendo aqui agora, ela era improvável antes da pandemia, né? Não era algo tão comum. Então, assim, funciona, né? Assim, a gente tem hoje, como o Maurício falou, atua em algumas áreas diferentes e todas elas a gente migrou para o mundo digital e todas elas pensando em criar comunidades. Então, hoje a criação de comunidade ela foi fundamental para a sobrevivência de alguns dos nossos negócios, né? Assim, se a comunidade não existisse, se a gente não tivesse conseguido trazer o pessoal para viver o nosso dia a dia, viver o que são as nossas dores, a gente não tinha conseguido se manter de pé algum dos negócios até hoje. Então, assim, primeiro ponto, Evaldo, funciona, mas é um grande desafio, né? O que seria uma comunidade online em si, né? Para que serve essa comunidade? A comunidade ela tem como objetivo esse senso de pertencimento, né? De trazer para perto da instituição, trazer para perto da empresa o cliente. O cliente hoje que é cliente ativo da empresa, quem está lá dentro. No caso de vocês, os alunos e os pais dos alunos. É como fazer esse pai e esse aluno se sentirem pertencentes à instituição. E não é só pertencente nessa relação de cliente, né? De que eu estou comprando um serviço e quero ser bem atendido. A comunidade ela é uma nova fórmula, um novo modo de enxergar esse relacionamento com o cliente, que vai muito além desse atendimento bem feito e dessa experiência que a gente já trabalhava com ele na parte física. Ela tenta trazer, como a comunidade, eu gosto de brincar lá quando a gente conversa com a equipe interna, ela é a casa online do seu cliente. Esse que é o grande objetivo. Se você conseguir criar um ambiente onde ele se sinta em casa, que ele tenha voz ativa, que ele possa opinar, que ele se sinta acolhido e escutado, assim, que ele saiba que ele tem uma representatividade ali, que ele tem voz ativa ali, a sua comunidade ela conseguiu ter sucesso e aí você consegue executar daí para frente. Óbvio que existem algumas metodologias por trás disso, você tem alguns passinhos que você pode fazer para você tentar criar a sua comunidade, tá? Assim, não sei se você já quer que eu embale e vá embora nesses passinhos, aí é contigo. O microfone, Maurício, está desligado. Eu vi isso 8 vezes hoje. Não, eu quero ainda aprofundar um pouco essa parte. Espera aí, rapaz, é porque eu perdi aqui, Maurício. Eu só ia fazer uma provocação, Vitor, para você diferenciar de entrada. Por que eu não posso usar ou não usaria uma comunidade de rede social? A criação desse espaço para a comunidade conectada à minha empresa, ou à minha escola, ao meu grupo, não pode usar o espaço da rede social. Por quê, Vitor? Então, hoje a gente não usaria esse espaço porque a rede social virou um lugar muito poluído de informação.
Hoje ali dentro, desde que a pandemia começou, ele virou o canal onde você trabalha, onde você se diverte, onde você consome informação verídica, onde você consome fake news. Então, você está tendo uma massificação de informações. Então, numa rede social aberta, com tanta enxurrada de informação que você recebe o tempo inteiro, é difícil você conseguir se conectar com alguém realmente, principalmente quando você quer fazer essa correlação de empresa e cliente. Então, fica muito distante, por mais que pareça improvável, a rede social, o objetivo quando ela nasceu não era esse, era o contrário, era aproximar as pessoas. Ela hoje não aproxima. As redes sociais mais populares que a gente tem hoje em dia, o Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp, são plataformas hoje poluídas de informação. Então, você tem uma enxurrada muito grande que, na verdade, te distancia do seu cliente, não aproxima. Por isso que eu não usaria nesse momento para criar uma comunidade. Boa. Beleza, Vitão. Bom, queria trazer aqui, Evaldo, o Vitor citou aqui a criação de comunidade com pais, né, com famílias, né, da escola de uma forma geral e com alunos também, né? O que é uma coisa incrível, né? Porque geralmente a escola ela não se envolve muito nessa relação com o aluno e a gente está trazendo esse ponto. Tem uma outra também, Evaldo, que o Vitor não chegou a citar, eu queria que você explorasse um pouco, você tem muita experiência nisso, que é a questão da comunidade com professores também, né? Eu tenho um exemplo aqui, tem uma escola aqui que eu trabalho, que tem um grupo Informes do ensino médio, que chama. E tem um grupo que é Celebração. Celebração é o que o grupo de professores criou para poder trocar ideia, trocar... Evaldo conhece bem isso. Celebração bomba, hein? Celebração bomba. Informes e tem o Celebração. A coordenação e a direção colocam a coisa nos informes e passa tudo em branco. As pessoas simplesmente no dia seguinte não sabem o que aconteceu porque não leram aquilo. Então, o que começou a se fazer? Tudo que é postado no informes fazem um forward pro Celebração, porque é no Celebração que a galera está engajada, né? Então, assim, aqui eu acho que tem um ponto que é o ponto do professor e tem um outro ponto que é sobre como criar e como não criar uma comunidade, né? E eu acho que essa história do grupo lá no WhatsApp, ela é justamente esse história do Informes ensino médio é justamente o como não criar, tá? Então, Evaldo, fala para mim sobre comunidade de professores, que você é o mestre dos professores. Não, eu acho que você falou de um exemplo bem clássico, né? Acho que o WhatsApp hoje ele passa, ao mesmo tempo que ele passa uma imagem de agilidade, de rapidez, de velocidade na informação, ele ainda passa uma imagem de invasão de privacidade muito grande. E talvez por isso você tenha tanta resistência quando no seu celular pessoal, muitas vezes fora do seu horário, ou num dia que não é o seu dia de trabalho na escola ou na empresa, enfim, você é acionado com alguma demanda de trabalho. Então, o que eu tenho experimentado é uma reação muito grande. Vi algumas escolas que fizeram grupos de mão única e eu acho isso muito ruim, porque, cara, é tipo assim, você está mandando informação para quem não quer receber. Então, quando você fala que o grupo da celebração funciona, então por que a escola não cria o grupo da celebração para gerar engajamento e deixar participar dele quem entender que deve participar? Porque quando é por adesão e o professor chega voluntariamente a um grupo desse, porque ele se sentiu incluído, participante, pertencente, sentiu a necessidade de estar presente com o grupo, discutindo, trocando ideias e construindo as propostas todas, você tem uma mão dupla funcionando muito significativa, ou tripla, ou quádrupla, todo mundo está interagindo ali o tempo todo. E quando você tem uma mão única, assim, é muito top-down, é muito ditatorial o processo, e ele tende a não funcionar bem na prática. Porque as redes sociais trouxeram, e toda essa tecnologia que hoje o mundo digital proporciona acabou influenciando muito, elas acabaram influenciando muito, o modelo, eu penso, democrático. Então, você tem como não querer hoje ser acessado por esses grupos ou não fazer parte. Eu prefiro sempre o modelo da construção coletiva. Todas as minhas experiências são assim,
temos um grupo. Quem quiser participar desse grupo com esse objetivo, manda o número para mim aqui, eu mando o nome, o contato no privado, que eu vou adicionar no grupo. E aí funciona. E a maneira como você gerencia esse processo, a maneira como você fala assim, galera, o objetivo desse grupo aqui é esse, e todas as outras coisas não serão aceitas, não serão discutidas, não serão debatidas. Cara, isso é muito, muito relevante, mas é muito relevante. Porque, vamos lá, não sei, Vitão, quero te ouvir também sobre isso, e a galera que está com a gente aqui pode botar recado aqui no chat. Tem algo que divida mais um grupo hoje, que deixa as pessoas mais, sei lá, assim, enraivecidas do que uma discussão política, do que uma polarização política? Envolvendo vacina ou não vacina, envolvendo ação ou não ação do governo para isso ou para aquilo. E, assim, quando você cria um grupo, para você blindar as pessoas dessas opiniões, é bastante delicado. Então, o Vitor falou aqui, criação do ambiente digital. A gente inclui o WhatsApp nesse ambiente digital aí, Vitor, ou você já descarta de saída? Eu acho que a gente tem outras opções melhores do que o WhatsApp nesse momento. Por tudo que você já até falou, Evaldo, o WhatsApp ele realmente já chegou num modelo onde ele mistura muito a pessoa física com a pessoa jurídica, o seu trabalho com a sua vida pessoal. Então, eu acho que o WhatsApp ele já saiu dessa seara. Assim. Você tem outras plataformas, como o Telegram, por exemplo, que funcionam melhor para esse canal de comunicação que a gente quer criar. Você acabou citando algumas coisas, Evaldo, que são assim, são os passos fundamentais para você criar a comunidade e ela funcionar. Um primeiro ponto super interessante, que é, pegando a última coisa que você falou, é das regras. Uma primeira coisa que você faz quando você cria uma comunidade é você deixar claro para quem faz parte dela quais são as regras dessa comunidade. E as regras podem ser literalmente nesse modelo, assim, olha, os assuntos que a gente aborda nesse grupo são esses, o que não pode fazer nesse grupo é isso, a gente não pode falar de política, não, por exemplo, eu tenho grupos no WhatsApp que não se pode mandar áudio, só mensagem, você não pode compartilhar conteúdo político, você diz todas as regras. Então, um primeiro grande ponto é isso, é você entender a regra do jogo com quem está fazendo parte. Você vai lá e explica para que serve aquele grupo e quais são as regras de utilização dele. E aí, um ponto importantíssimo é a mediação disso. Uma comunidade, para dar certo, ela precisa de cuidado o tempo inteiro. É 24 horas por dia. Esse é outro motivo que o WhatsApp hoje é uma ferramenta ruim para criar uma comunidade. Porque o WhatsApp ele não tem regra, basicamente. Né? Você pode mandar mensagem a qualquer momento do dia, ela apita a qualquer momento do dia. E aí você, quando você já não está mais tão interessado, você começa a silenciar, você não lê, vira o grupo do informe dos professores, onde ninguém mais lê o que está se mandando ali. Então, se perdeu a comunidade, não serve mais para nada. Então, assim, quando você começa a ter uma outra plataforma que você já sabe que ali você consegue ter horários para disparar, você consegue fechar, abrir a comunidade, são ferramentas melhores. Hoje, a ferramenta que a gente mais usa é o Telegram, que é a que a gente está usando hoje para trabalhar. Até tem uma outra pergunta ali, que tipo de nuvem a comunidade se encontra, que a gente trabalha. Então, assim, o Telegram hoje é a parte de comunicação que a gente mais utiliza, além de grupos aí fechados mesmo do Hangout, por exemplo, no Google. O Google tem ferramentas de conversa interna, que você consegue criar grupos fechados ali dentro. E existe, na verdade, várias maneiras de comunicação dependendo do objetivo. A gente tem blog específico para música, por exemplo, que é a nossa parte de agenciamento musical. A gente tem blog para falar de música. O podcast, que é outra questão hoje muito interessante, depende muito do que você quer comunicar e com quem você quer comunicar. Tá, mas o que eu não usaria hoje são as mídias tradicionais. Facebook, Instagram e WhatsApp são muito difíceis de você conseguir controlar e continuar despertando o interesse do pessoal. Então, assim, você falou várias coisas, na verdade, Valdo, você já listou ali umas 4 funcionalidades básicas para a comunidade dar certo. Legal. Eu queria trazer aqui um ponto que é o seguinte: qual que é hoje? Tem escola que tem o grupo de pais no meio, como é que chama aquele negócio? Um grupo de e-mail. Tem escola que tem o grupo de pais, às vezes, no WhatsApp, né? Tem as famílias do 6º ano, as famílias do 7º ano, então tem as famílias... Sabrina fez na tua escola, tem isso, Sabrina? Como vocês fazem lá? Então, todas as turmas têm grupo de WhatsApp. Inicialmente a gente tinha criado,
Mas alguns grupos realmente assim eles tomam uma proporção, assim, porque assim, o grupo ele tem uma função muito interessante de comunicação. Quando é algo positivo, ela se fortalece, mas quando é algo também mais frágil, é como se várias pessoas que não iriam se manifestar, ver que uma pessoa se manifestou ali, aquela coisa cresce muito. Mas, enfim, eu tenho uma visão muito particular de que, por mais assustador que seja o grupo de WhatsApp, ele traz uma informação para mim que é muito real, né? A gente já tomou muitas decisões ali na escola, por exemplo, de sair do grupo de WhatsApp, até porque em alguns momentos as famílias estavam destratando os professores, né? As pessoas acabam perdendo respeito ali, e eu acho que em alguns momentos, para a gente proteger essas pessoas, é importante que essas pessoas se retiram, mas eu acho que o grupo de WhatsApp ele traz umas informações que são bem preciosas. Mas quem é que está nesse grupo? São os pais, os professores e a direção da escola? A direção não. Geralmente a orientadora, que é quem lida com a família, e as famílias. E a professora, se ela tiver interesse. Ela tem interesse. Mas é a escola que criou? É a escola que criou? Foi. Então, que coragem, hein? Coragem. Olha aqui. Sabrina arrojada. Não, eu queria trazer esse ponto, um depoimento, e é legal você trazer esse depoimento, Sabrina, porque a sensação que eu tenho, assim, em muitos dos grupos de WhatsApp, ou em muitos desses grupos que são criados com escolas, é que alguns princípios básicos aí de uma comunidade, eles acabam não sendo seguidos, né? Então, assim, se a gente for pensar de uma maneira bem geral, qual que seriam os grandes outputs da comunidade? É você criar uma rede de apoio, tá? É você promover networking, né? Então, o quanto que, por exemplo, nesse momento, pais que são médicos podem criar um networking com outros que eles não conheciam, ou podem apoiar a escola, trazendo informações, ou ajudando a esclarecer informações, né? Então, rede de apoio, networking, trocas e aprendizados. Né? Você vê que em nenhum momento eu estou falando de informação, né? Eu acho que acaba sendo criado muito para ser informação. Qual é o horário do calendário? Qual é o calendário de provas? Alguém tem aí? Ou então, assim, a escola mandou uma circular, aí manda circular pelo grupo de WhatsApp. Alguém anotou o que a professora falou na aula? Então, acaba virando uma coisa que não promove network, você não tem ali uma rede de troca, né? É quase que uma via de mão única, alguém que está buscando uma informação, alguém que está dando uma informação, né? E você não consegue criar essa comunidade. Eu acho que quando você não cria essa comunidade, e tem uma frase bem interessante que eu ouvi outro dia, li num texto, não sei, de uma mulher que é fundadora de uma plataforma, que ela falava assim, as comunidades são sobre o sentimento de ser visto e pertencer. Né? E eu acho que quando você não dá voz às pessoas que estão ali para que elas possam ensinar alguma coisa para as outras ou entregar alguma coisa para que possa ter troca, ela não se sente pertencendo àquilo. Quando você trata ela simplesmente como um receptor de informação, eu acho que ela não tem ali o sentimento de ter sido visto, de ter sido ouvido, de ter tido uma oportunidade. E, normalmente, o que as pessoas que não têm oportunidade ou não se sentem pertencidas fazem? Elas reagem de uma maneira agressiva, né? Então, já que me colocaram nisso, já que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, em algum momento eu vou me manifestar para mostrar a minha indignação de estar aqui. E aí ela vai mostrar essa indignação quando? Reclamando do professor, às vezes por coisa que ela nem sabe o que aconteceu, né? Ela passa a agir de maneira, eu acho, muito reativa a tudo que é proposto pela escola, porque ninguém perguntou se ela queria estar ali, né? Normalmente as regras daquilo ali não estão claras ali. Então ela simplesmente foi entrada ali. Então eu acho que esse trabalho de criação de comunidade, ele tem muito a ver com algum espaço, e o Vitor vai explorar um pouco mais isso depois, sobre como é que você cria uma comunidade de fato engajada e a ferramenta que você escolhe para isso. E definitivamente, senhorita Lu Cocosa, o WhatsApp é o pior lugar para fazer isso. Pior lugar para fazer isso. Eu concordo que o WhatsApp, ele realmente é muito complicado, mas ao mesmo tempo eu parto do princípio que essa comunidade, ela vai surgir. A comunidade de pais da sala do terceiro ano B, ela existe, comigo dentro ou semigo dentro. Né? Então eu escolho estar lá do meu lugar, na verdade, né?
por um lado, ouvindo algumas coisas que talvez eu esteja realmente fazendo e precisando melhorar, mas também eu entro sabendo quem eu sou. Então, se tem uma família, se tem alguma pessoa lá que está pegando uma situação e trazendo a dor dela, eu preciso entender o que é meu e o que é dela. E aí, assim, é um caminho muito difícil, não é um caminho fácil, mas para mim não faz sentido simplesmente tirar esse grupo, porque esse grupo vai existir, porque ao mesmo tempo que existe a criação de comunidade por parte da instituição, existem várias comunidades que se criam espontaneamente, paralelas à instituição. E que as pessoas que estão falando lá na minha presença vão falar assim a minha presença da mesma forma, sabe? Então, assim, eu não me incomodo de ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Eu penso que a gente precisa aprender a ouvir de fato, porque eu vejo que as instituições falam muito em ouvir, mas eu, como instituição, eu percebo o tanto que esse ouvir, ele é bem limitado, sabe? Tá, você pode falar, mas eu vou fazer exatamente o que eu estou a fim de fazer. Então, é muito difícil as pessoas se sentirem pertencentes ao processo e se sentirem ouvidas em uma situação em que eu faço vários recortes, né? Mas de fato é bem desafiador. Legal. Bom, Evaldo, você ia falar aí. Não, o problema é que Sabrina, quando você entra num grupo como esse ou quando você cria, você forma uma comunidade ali e eles entendem que você representa a autoridade da escola e que nem sempre atende às demandas que eles esperam que você atenda ou da forma que eles entendem que deve ser feito. Eles vão criar um grupo paralelo sem você, obviamente, e vão continuar tratando as coisas. Então, acho que a gente não consegue combater a criação de comunidades paralelas, mas eu penso que assim, as estratégias de fortalecimento da comunidade oficial, digamos assim, intencionalmente criada pela instituição, é que tem que ser melhorada. Por que será que os pais falam coisas no grupo que não tem a presença de alguém da escola, que eles não falam no grupo onde tem pessoas da escola, sabe? Então, tem um canal de escuta que não está funcionando, tem um canal de expressão que não está funcionando. Tem uma experiência muito legal, e aí, Maurício, devolvo a palavra para você provocar o Vitor, que a gente vivenciou, Sabrina, que foi assim, em cada uma das turmas, os próprios pais, eles escolhiam quais eram os pais representantes daquela turma, esses pais faziam o primeiro filtro lá no grupo deles, na comunidade deles, e eles eram, digamos assim, os representantes oficiais junto à escola para trazer os temas, para trazer os assuntos. Então, eles filtravam muita coisa. Porque você colocar alguém também da instituição, cara, seja um coordenador seu, um orientador, assim, como é que você monitora isso? E daqui a algum tempo essa pessoa saiu da sua escola, da sua empresa e falou assim, Sabrina, eu passei muitos sábados e domingo, sei lá, com um burnout, aí, sofrendo uma pressão, alguma coisa, porque eu tinha que atender e responder mensagens que não eram da minha alçada, ou porque eu tinha que, olha o que eu tinha que ler. Sabe, a gente perde o controle até sobre a ação desse profissional quando você coloca ele para monitorar um grupo desses. Então, eu ainda, nesse sentido, eu sou muito mais conservador. Eu acho que a gente precisa ter poucos canais e mais eficientes para que as famílias tenham liberdade, conforto para se comunicar com a escola. Então, eu tenho uma visão disso daí que eu acho que o problema desse estresse que é causado é pela forma como é vista a comunidade. Assim, comunidade, para mim, não é a mesma coisa que serviço de customer service ou serviço de atendimento ao cliente, ou serviço de secretaria ou de ouvidoria. Acaba que ela acaba se tornando isso pela maneira como é norteado. Mas, assim, o Vitor tem experiência sobre isso também, porque há anos que ele organiza festas de formaturas para escolas, por exemplo, né? Uma das maiores empresas do Brasil de festa de formatura, ele faz parte, então ele conhece esse relacionamento com a escola e sabe o que significa se relacionar com famílias reclamando de festa, com alunos brigando por causa de festa e com a escola tentando se defender dos problemas que vem a festa. Evaldo fez até o IBC ali. Então, assim, como é que a comunidade entra mal e entra bem nisso daí, Vitão? Então, já são mais de 15 anos fazendo essa interface entre as três partes. É exatamente isso. É o interesse da instituição, dos alunos e dos pais dos alunos. É complicado mesmo. Essa questão, Evaldo, você falou do burnout, de como a gente consegue controlar que o nosso colaborador não surte dentro de um grupo de WhatsApp, porque é estressante demais mesmo, assim, ele não tem fim um grupo de WhatsApp.
e principalmente quando acaba pegando um gancho, é exatamente o que vocês estavam conversando, assim, um assunto ele desdobra 100 vezes ali dentro, ele vai revivendo dentro de um grupo de WhatsApp. Então, assim, como é que hoje a gente consegue diferenciar isso? É exatamente, Maurício, a comunidade, ela não é uniforme, mas como é que você mostra isso para o seu cliente? Então, primeiro você tem que mostrar para o seu cliente aonde é o informe. Bom, olha só, as informações acadêmicas, as informações de horário, tudo você vai receber por e-mail, você vai receber, vai olhar no site da instituição, você tem que ter um caminho oficial de ouvidoria. Olha, a ouvidoria é por aqui, é esse telefone, é esse e-mail, para ele já começar a entender aonde é que ele vai fazer uma reclamação. É porque é mais confortável, é mais prático e rápido você reclamar no grupo do WhatsApp. Então, assim, você pega aqui na mão, no intervalo, dentro do ônibus, no Uber, indo para um lugar, você vai e já escreve ali. Então, é um pouco mais prático. Por isso que quando você cria uma comunidade, aquela questão das regras daquela comunidade são muito importantes. No caso específico acadêmico, você precisa ter esse lado da ouvidoria também já bem claro para onde é que ele vai. Tudo bem, eu não vou falar aqui do meu problema, mas aonde eu vou falar? Então, você precisa ter os dois canais muito bem desenhados. Esse canal da onde ele faz isso, aonde eu pego essa informação, aonde eu tenho um canal de comunicação com a secretaria, então mais exposto. Isso pode estar exposto, inclusive, dentro da comunidade, nas regras da comunidade, na hora que você for fazer essa descrição. Quando você tiver lá a bio da comunidade, onde fica descrito para que serve aquela comunidade, o que está ali, você já pode botar os canais oficiais. Olha, problema de pagamento, procure isso, problema acadêmico esse, grade de horário, você já ter um pouco mais isso definido. E como você faz para essa comunidade, então, virar uma comunidade? Um dos principais pontos, assim, para que serve uma comunidade? Por que você criaria uma comunidade? O que vocês se beneficiariam criando a comunidade? E aí é muito, Sabrina, na linha do que você está usando o WhatsApp. É para você conhecer o seu cliente. A comunidade, o principal objetivo dela é você conhecer quem hoje está com você. E aí é conhecer literalmente, é conhecer dados demográficos, é conhecer dados técnicos dessa galera. Olha, eu tenho hoje dentro de mim, então, a maioria são pais de classe média, são pais de classe alta. Assim, essas informações são muito ricas. É você entender mesmo como se fosse um censo mesmo, você usar a sua comunidade para fazer um censo e para colher as informações de como os teus clientes te enxergam hoje. Se você conseguir deixar um ambiente mais transparente, que ele entenda que a voz dele vai ser ouvida, porque o que desestimula é ele falar e achar que não vai adiantar para nada, que não tem ninguém recebendo essa informação do outro lado. Então, a partir do momento que ele entende que tem alguém ouvindo, que tem alguém estudando o que está sendo dito, eles começam a passar essas informações que você diz que são muito valiosas, e são mesmo. Porque, às vezes, você tem ali um ponto ou outro que você não consegue enxergar no dia a dia, né? Você já está num modelo automático, numa visão viciada, você não entende o que o cliente está falando. Então, a comunidade ela é para ser rica nesse ponto, de você entender muito bem quem é o seu público que está ali dentro, até para ver se o seu planejamento está de acordo com a sua execução. Bom, eu acho que eu trabalho para esse público, para esse pessoal, e é esse pessoal mesmo que eu estou trabalhando. Assim, a comunidade te ajuda a identificar isso. E aí existem algumas plataformas, que a gente fala mais para frente, ferramentas para ajudar nessa medição, nessa análise, de como você fazer para ter essa informação não ficar retida a um colaborador. Então, você vai ter que usar uma ferramentazinha ou outra que ajuda muito dessa informação ficar lá guardadinha, bem organizada, bonitinha. E aí, uma outra fórmula muito interessante que a gente brinca é dar palco na comunidade, que é literalmente a direção da escola ou o colaborador que estiver ali organizando esse grupo, esse canal de conversa, ele ceder o espaço, assim, ele ser um mediador mesmo. Como o Maurício está fazendo aqui na sala, que ele cede a voz para um, cede a voz para outro, e ele equilibra a nossa conversa aqui, a comunidade é exatamente isso. Assim, você precisa dar palco para a comunidade falar. Não precisam ser todos falando, você pode ter os representantes dos grupos, vou ter representante dos alunos, que é como a gente faz na formatura, já trazendo para o meu universo, como é que a gente faz na formatura. É exatamente isso, eu tenho representante dos alunos, representante dos pais e representante da instituição. É assim que a gente faz esse trabalho. Eles filtram já parte dessa informação para esse nosso canal de comunicação depois, e aí as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, mas eles têm uma voz muito ativa. É muito importante eles entenderem que eles têm voz ativa, que o que ele está falando ali vai ser ouvido, vai ser replicado. Não é que vai ser aceito nem executado, é diferente, mas é que vai ser analisado, assim, que ele pode falar porque a ideia não é jogada fora. Uma outra parte importante disso é essa, que também se chama
autoridade generosa, né? Assim, vocês brincam muito que parece que é uma via de mão única, né? Quando vocês comunicam, assim, a direção da escola passa uma informação. Então, assim, é porque sempre a escola, sempre vocês vão ser a autoridade dentro dessa comunidade, não tem jeito. Não existe outra maneira dessa comunidade funcionar se não for assim. A escola é a autoridade dentro dessa comunidade. Toda comunidade tem que ter uma autoridade, uma liderança. É assim que funciona. Naturalmente, é assim no nosso dia a dia. Então, a escola tem que trabalhar esse lado de como não conseguir dar ordem, digamos assim. Como a gente trabalhar esse lado generoso desse palco, de você trazer o cliente para falar, trazer o pai do aluno para falar. E aí a melhor maneira, Evaldo, é exatamente você criar o grupo de pais, já falando especificamente dessa conversa. O grupo de pais, você já minimiza os ruídos, né? Você já tem as lideranças que se sobressaem naturalmente dentro de uma comunidade. Provavelmente, dentro desses grupos de WhatsApp, você tem as pessoas que mais se comunicam, que mais são presentes, e essa é a galera que você tem que trazer mais para perto de você. Porque, provavelmente, os outros pais, acontece muito na formatura, procuram esses representantes naturalmente, mesmo que não sejam eleitos representantes. Então, se eles se organizam em grupo para virem falar com a gente. Então, o caminho que eu seguiria seria sair um pouquinho dessas mídias tradicionais para você poder limpar um pouco essa informação e conseguir fazer essa mensuração. Assim, vale a pena vocês darem uma olhada depois no Telegram, tem um outro aplicativo chamado Discord, que é bem interessante, todos grátis, todos gratuitos, ninguém tem custo com esse aplicativo, e lá você consegue, inclusive, ter horários, você consegue definir em assuntos, são aplicativos muito interessantes, depois eu posso botar aqui os links dos aplicativos para vocês olharem, ele facilita essa organização do dia a dia. Sabrina, eu quero saber se você já tinha ouvido falar no Discord. Já? Você sabe que os alunos estão usando direto o Discord, né? E a gente está com muita vontade de criar um Discord para os alunos aqui. Vamos ver o que vai acontecer. O problema é quando a escola cria, né? O ideal é quando o aluno cria e te chama. Vem cá, entra para esse grupo aqui. Quando a escola cria, você tem um problema, né? Eu acho que essa é a cereja do bolo para mim, assim. Eu tô vendo o Vitor falar de formatura. E, Vitor, assim, uma das coisas para mim que sempre foi muito penosa foi formatura, porque apesar de ser uma coisa muito interessante, assim, muito linda, eu percebi um desinteresse dos alunos ao longo do tempo, e aí não importava, se a gente podia buscar a coisa mais interessante, sabe? A proposta mais legal, que cabia no bolso deles, se a gente chegava para a empresa e falava, não, eu acho que o nosso cliente quer isso, vamos preparar isso, fazer um negócio, e aí não engajava. A formatura, ela foi engajar esse ano, e eu percebi isso num movimento muito legal, quando ela partiu dos alunos. Então, os alunos me chamaram para uma reunião de formatura ontem, para que eles me apresentassem o que eles querem como formatura. E aí eles me trouxeram, eu falei, beleza, conta comigo. É desafiador, mas eu vou ajudar vocês, a gente vai fazer isso acontecer. E aí agora tem um mega movimento para todo mundo participar da formatura. Então, quando você fala de usar o Discord, eu acho muito legal, porque para mim quando eu penso em comunidade, eu acho que as ferramentas tradicionais, elas são muito desafiadoras. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é lá que as pessoas estão. É lá que as pessoas estão. Assim, eu não sei se eu tenho... Talvez eu precise enxergar o que eu não esteja enxergando, mas eu penso assim, cara, não adianta. Assim, se é lá que as pessoas estão, a gente tem aplicativo, tem um monte de coisa que a gente utiliza. Mas, no fim das contas, o bicho pega mesmo no WhatsApp. Legal, obrigado. Marcos, você quer compartilhar um pouco da experiência na tua escola, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, está me escutando? Estou sim. Bom, aqui também a gente utilizou no início o WhatsApp, né, para os grupos, mas depois descobrimos que o WhatsApp servia só como canal de reclamação e diz respeito a professores, a coordenação, a direção. Por fim, a gente criou um grupo, né, de administradores, só professores e secretaria emitiam os comunicados, né, até para evitar essa questão de poluição, que já foi falado aí, entrar um monte de propaganda, outras informações, outras coisas, aí de repente o pai queria saber alguma informação que a escola postou, já tinha se perdido. Então, no momento, a gente tem, né, esse grupo de só os pais só escutam, né? Mas sabemos que eles têm o grupo deles, né? Como foi falado aí.
mas pelo menos a gente não tem esse grupo aí cheio de coisas e desrespeito, e as coisas ficam, a informação fica um pouco mais limpa, né, por parte da escola, mais eficaz, né? Então, o WhatsApp é a ferramenta que a gente está utilizando aqui também, né? A gente trabalha com, né, algumas ferramentas da Google, né? Mas, enfim, como diz, o WhatsApp realmente é onde as coisas acontecem aqui também. Qual é a escola, Marco? Qual é a sua cidade, a escola? Tem uma escola Ensino Vivo, fica em Goiânia, Goiás. Ah, legal. Boa. A gente tem uma rede bacana aí em Goiás. Bem-vindo, viu? É uma escola que sempre participou, né? A gente, inclusive antes da pandemia, a gente tinha um grupo, né, de representantes de classe. Exatamente esses pais que são os formadores de opinião, né? A gente pega eles, monta um grupo e a gente consegue conduzir melhor as informações da escola e eles lá no grupo deles, né? Então eles também trazem as coisas no grupo deles. A gente achou que dessa forma a gente minimizava um pouco os mimimis, as reclamações também, e a gente sentiu que deu certo. Esse grupo meio que se perdeu na pandemia, né? Ano passado, mas a gente pretende retomar ele novamente. Legal. A Ângela trouxe aqui o comentário. Boa tarde, Ângela. Você quer fazer uma pergunta diretamente para o Vitor, Ângela? Não sei se a Ângela está me ouvindo. Está ouvindo, Ângela? O Ângela traz o seguinte. Eu estou te ouvindo sim. Que bom porque eu estou resolvendo as outras questões aqui na escola, aí por isso que eu não estou com a tela aberta, mas estou te ouvindo sim. Legal. Eu mencionei a questão de a gente ter, pelo menos aqui na escola, a questão do WhatsApp, de uma forma mais direta e oficial, para evitar esses contratempos que o meu colega citou aí. Aqui na escola, a gente conversa mesmo quando há um objetivo. Por exemplo, foi citada da formatura. Então, a gente tem aquele grupo para falar daquilo, tal, terminou, cancela o grupo e vida que segue, e a gente tem os aplicativos oficiais. A questão de ouvir o pai, a gente traz muito o nosso pai para a escola, e eu tento resolver com ele aqui, junto com ele e tudo mais. Eu vejo que essa questão de trazer os pais muito perto, para mim, na minha situação, ela não é muito positiva, por trazerem abordagens que às vezes nem está atingindo um pai, e por conta de aí o outro começa a ver, e aí começa a ter esses atritos, sabe? Então, também a minha parte aqui é educação infantil, cada um tem um objetivo dentro da mídia, né? Então, por eu ser mais educação infantil, eu tenho uma ligação maior com os pais, então o WhatsApp eu gosto de tratar assim, individual mesmo, e quando é algo coletivo, com regras e tudo mais. Legal. Obrigado, Ângela. Eu acho que tem um ponto que você traz que é bem legal, que é um pouco, volta aí a questão da comunidade, né? O Evaldo tem feito um trabalho na escola dele, que é um trabalho muito interessante, que é começar a alimentar as famílias com uma espécie de formação, né? Porque eu acho que quando a escola se coloca no papel apenas de informar e esperar algum tipo de reação, ela se torna muito, muito suscetível a esse tipo de problema, né? Quando você toma a iniciativa de passar a investir na formação dessas famílias, e algumas escolas têm iniciativas do tipo, chamei o psiquiatra, chamei o terapeuta para fazer uma palestra para as famílias, ou chamei alguém para... Enfim, eu trabalhei numa escola que a gente montou uma vez um ciclo com um professor de arte, que era um cara absolutamente fantástico, sobre história da arte para as famílias. E convidou as famílias e ofereceu gratuitamente o curso de História da Arte. Os feedbacks das famílias foram ótimos. Essas famílias, o que elas depois reverberaram
divulgando, outros pais procurando, querendo fazer também o curso de História da Arte, enfim. O Evaldo tem ali a iniciativa que é hoje fazer um trabalho todo de levantamento de estilo de perfil de estudo dos alunos, né? E a gente está fazendo isso agora a partir do Vivadi também. Tem uma metodologia chamada VARK, que você identifica qual é o perfil de estudo de cada aluno, quem é mais visual, quem é mais auditivo, quem é mais leitor e quem é mais sinestésico. Pela primeira vez eu aprendi a falar essa palavra, Evaldo. Ou sensorial, como ele prefere. Então, passou a mapear esses alunos e passou a mostrar para as famílias como é que esses alunos eram. Passou a mostrar para as famílias o que significa esse questionário, qual é a importância que ele tem. Famílias começaram a se interessar em eles mesmos, quererem saber como eles são. Então, você começa a investir num caminho, e acho que a ideia da comunidade é justamente essa, não ser o lugar do WhatsApp, não ser o lugar da informação, não ser o lugar de simplesmente você receber os problemas que estão aparecendo, mas sim ser um lugar em que você promove esse encontro através de um processo de formação para todo mundo, né? E o resultado disso, Evaldo pode contar aí, tem sido uns feedbacks muito legais, né, Evaldo? Muito legais. Deixa eu só repartir, porque a fala da Sabrina me inspirou aqui. A gente tem um protocolo agora, durante essa pandemia, que quando tem algum caso de Covid na família, tem que ser comunicado oficialmente para a escola. Quando a gente tem 2 casos numa mesma turma, a gente fecha aquela turma durante um período de 15 dias, seguindo a orientação aí das autoridades, né? Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, Sabrina. Tinha já um caso da semana passada, de quinta-feira, de um aluno que tinha uma pessoa da família com Covid confirmado. E na segunda-feira de manhã, uma mãe recebeu um resultado de teste de uma criança e, ao invés de comunicar o resultado para a escola oficialmente, ela primeiro tirou uma foto do resultado e colocou num grupo de WhatsApp. E num grupo de WhatsApp você tem pais que estão em outros grupos de outras séries e aquilo em 10 minutos a escola inteira já ficou numa pavorosa muito grande, um clima muito assim de pânico, e todo mundo correu para a escola para pegar o seu filho. Não era o caso ainda de fazer isso, deveria ser apenas uma turma fechada, enfim. Mas até você contornar tudo isso, e vejam, tudo isso aconteceu sem o conhecimento oficial da escola, nesse grupo paralelo. Isso é muito doentio, isso é muito paranoico, é muito louco a gente pensar que isso possa acontecer. Então, quando o Maurício fala das experiências boas, assim, trazer mesmo, né, os pais para dentro da escola, no sentido de que, se eles acreditam nos valores que a escola propõe, nos pilares que a escola defende, cara, eles são muito parceiros. Então, acho que quanto mais transparente for e mais aberto o nosso canal de comunicação, e aí acho que isso, Vitor, isso passa por um treinamento do nosso time muito, muito, muito forte. Em que sentido? Quando eu tenho um canal de escuta e um canal de acesso das famílias, eu preciso, primeiro, cara, não pode jamais, em hipótese alguma, uma mensagem de quem quer que seja não ter resposta. Sabe? Assim, não é possível que um e-mail não seja respondido, eu não consigo conceber isso, independentemente do teor da mensagem. E aí, a gente fez esse ano, fez no ano passado, treinamentos assim, muito assim, intensos de comunicação não violenta, de como os líderes da escola devem se portar diante daquele pai, por exemplo, que só usa caixa alta, que para ele fazer uma pergunta para a escola, ele grita como se tivesse, sabe, ele é agressivo nas palavras, ele é tóxico na sua mensagem. Como que a equipe se defende e se prepara para ter essa resposta dentro do horário de trabalho, atendendo as famílias e não deixando acumular esses e-mails? Ou as mensagens que chegam pelo canal que a escola escolher como canal oficial. Então, a gente tem feito um trabalho muito intenso, porque, Maurício, eu acredito que uma escola é o que ela comunica, sabe? O quanto ela consegue entregar do trabalho que ela faz para as famílias. E quando você faz um trabalho bem feito, como esse caso aqui do programa Cultura de Estudo, que a gente está implementando todo mês, tem um check legal para a família receber de cada um dos alunos, tem um documento que vai para o pai, com o relatório do que o filho evoluiu, do que ele preencheu. Tipo assim, é muito legal o retorno que os pais dão. Caramba, Evaldo, que legal, a escola está pensando
no desenvolvimento do meu filho para e passo. Olha que interessante que é. Você pode ter ruídos, cara, mas a grande maioria, assim, absoluta das famílias vai estar sempre junto com você nesse processo. Então, você ganha uma credibilidade, uma gordura muito grande para queimar aí ao longo do ano letivo. Fala, Vitor. É porque com essa metodologia que você está aplicando, você criou a sua comunidade. Entendeu? É essa a vantagem. As comunidades também elas podem ter fim, como a gente conversou um pouquinho mais cedo, sobre a questão, vamos criar uma comunidade para falar da formatura. É perfeito, esse exemplo é muito bom, porque você pode ter comunidades com um objetivo rápido, de curto prazo, não necessariamente de longo prazo. Aquilo que a gente falou lá atrás, a comunidade vai precisar ter um objetivo, assim, para que você está fazendo essa comunidade? Minha comunidade é para estreitar o relacionamento com o meu cliente, ou simplesmente a comunidade é para fazer a festa formatura. Você pode ter temas específicos, desde que a regra esteja clara. Então, assim, eu acho que o mais importante, até para você evitar essa questão da comunicação não violenta, essa questão, Evaldo, assim, ela é a parte... O que é o calcanhar de Aquiles da criação da comunidade? É exatamente este atendimento. A comunidade, ela demanda muita energia, ela demanda tempo e energia, não tem jeito. É por isso que o grupo do WhatsApp vira um inferno, porque é muita energia que você precisa fazer, a demanda o tempo inteiro. Por mais que você consiga desenhar, você consiga organizar o grupo de WhatsApp ou migrar para uma outra plataforma, você vai precisar de um cuidado dessa comunidade full time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muito complicado. E aí você vai ter que usar, sim, colaboradores da empresa, vai ter que ter alguém que vai estar mais focado nisso, entendendo como se comunicar com esse grupo. E essas coisas, elas também, Evaldo, elas vão tendendo, a comunidade ela vai crescendo gradativamente. Né? A gente teve bastante experiência quando a gente quis iniciar isso, a formatura, assim, que é uma coisa muito tradicional, de tentar aproximar a instituição, os alunos e os pais, que no primeiro momento são 3 interesses distintos. A gente apanhou bastante até conseguir afinar esta comunicação. A primeira, por exemplo, da escola era repulsa. A escola, não, eu não me envolvo nisso, eu não quero me envolver nisso, a formatura não é oficial da escola, eu não me envolvo. Foi a primeira reação da maioria das escolas. A gente é do Rio de Janeiro, eu estou falando muito do cenário do Rio de Janeiro. Até a escola um deles, Vitor. Então, assim, até entender, cara, calma, mas a escola precisa participar, assim, a formatura vai ter a escola querendo ou não. Então, cara, vem para perto da gente, vem entender o que a gente está falando. Então, assim, o exemplo que a Sabrina deu, falou assim, olha, eu tentei fazer várias vezes a formatura, a coisa não saiu, e eles vieram para mim com um projeto do que eles queriam. É exatamente essa questão do ouvir, deles conseguirem, assim, eles se reuniram, conseguiram se entender entre si, e aí chegaram para a escola com um projeto já pronto. A culpa não é da escola que não criou um canal de comunicação mais aberto, não é isso. É porque assim, eles se sentiram mais à vontade, a comunidade que eles já tinham criado com eles mesmos, sem a instituição fazer parte, já estava muito forte, ela já estava muito evoluída. Então, assim, isso a gente não precisa reprimir, talvez é o contrário, é trazer esta comunidade para dentro da comunidade que a gente quer criar. Entendeu? Assim, é aproveitar essa saída. Então, assim, o grupo de pais que talvez já funcione, que já tenham pais representantes, ótimo, você traz esse grupo. O grupo que não tem, a escola tem que propor, para facilitar mesmo o caminho. Se você quer ter essa comunidade, primeiro ponto, gente, vocês têm assim, cara, a gente quer fazer. Então, assim, bom, se a gente quer fazer, a gente tem que entender quais são as dores do que a gente vai enfrentar. A grande dor é a comunicação, é como você alinhar isso. Mas depois de um tempo, a regra do jogo, a máquina começa a andar. Então, quando o cara começa a entender que ali ele não vai perguntar, não vai falar de pagamento, que ali ele não vai falar da grade escolar, você começa a comunicar com ele outras coisas, outros assuntos, que seja até a própria formatura, qualquer outro assunto, ou que seja um curso que a escola vai dar, ou qualquer outro objetivo. Pode ser um podcast, pode ser coisa mais simples, assim, elaborar um curso, eu entendo que é uma coisa muito complexa, mas não, você simplesmente pode botar ali um tema interessante que vocês achem, de um interlocutor interessante, bota lá o podcast, olha, aqui, metodologias de ensino, pegar uma palestra e botar lá, linkar, você começar a mostrar outros conteúdos que são diferentes do informativo, de quem faz parte dali, quem está recebendo os alunos ou os pais, entenderem que aquele grupo ali, aquela comunidade, você vai ter outro assunto do que não só informação ou críticas ou debates. Se você começar a estimular outras coisas, o grupo ele vem junto. Foi o que a gente começou a fazer muito na formatura, a gente tentou estimular
outra agenda do que assim, mano, o preço da formatura, mas a escola não vai participar, mas como é que vai ter isso? Mas e a segurança? E quantos convidados? A gente saiu muito do tema de formatura, a gente já usa essa metodologia de fazer outros conteúdos ali, a gente faz, como a gente lida muito a formatura de segundo grau, e aí quem está terminando o terceiro ano, a gente trabalha muito com vestibular, então a gente traz muito essa questão de dicas de vestibular, de cursos de pré-vestibular, curso online que a gente diga, né, cursos grátis, a gente trabalha muito mais esse lado para amenizar mesmo o pessoal. O pessoal começa a ficar um pouco mais calmo dentro do grupo. Mas, infelizmente, o grande desafio disso tudo é a comunicação, é você conseguir preparar, sim, a sua equipe para receber essa enxurrada, porque o primeiro tempo, principalmente se você não tem nenhum canal, o primeiro canal que você abrir vai ser porradaria, vai vir uma enxurrada de informação, e aí você vai limpando aos poucos. Assim, é um trabalho de médio prazo, assim, não consegue virar essa chave do dia para a noite. Legal. Obrigado, Vitão. Inclusive, eu quero dizer a vocês que o Vivadi produz conteúdo semanalmente. A gente tem no Spotify o Café com Gestor, que é um podcast que toda semana o professor Evaldo José grava, com dicas para diretores de escola e gestores de escola. Então, vocês podem, inclusive, compartilharem com sua comunidade o podcast do professor Evaldo José. Não precisa nem vocês produzirem os próprios podcasts. O Vivadi tem um blog, também no site vivadi.com.br. Vocês podem pegar lá o que vocês quiserem também compartilhar com as famílias. E se vocês quiserem mais alguma outra coisa, também podem pedir que a gente faz. A gente está aqui para produzir conteúdo para ser compartilhado também e para a gente gerar uma mentalidade nova em relação à educação e às propostas educativas. Bom, queria agradecer a presença de todo mundo. A Bárbara já colocou aqui podcast, bit.ly/Café com Gestor 12, que é o Café com Gestor dessa semana. Quem não escutou dessa semana está lindíssimo. Esse homem que tem essa voz linda e aveludada. Quem ouve essa voz não imagina que seja esse homem por trás daquela voz. A gente agradece aí a presença de todo mundo, tá? Obrigado, Sabrina, você é uma fofa. Obrigado. Agradeço aí muito a presença de todo mundo. O Vitor, se vocês quiserem mandar depois mensagem para o Vitor, trocar alguma experiência, seja sobre formatura, seja sobre comunidade, ou seja sobre experiências, né? Que no final das contas, o Vitor hoje, ele não é mais um organizador de festa de formatura, ele é um organizador de experiências de formatura, né? E as festas que ele faz, Sabrina, são coisas assim de outro mundo, assim. O cara consegue reproduzir um circo dentro de uma festa de formatura. E então, assim, eu acho que tanto o caminho da comunidade, quanto esse, eu passo para você depois, Sabrina, quanto esse outro caminho, que é o caminho de a escola oferecer experiências novas, experiências que surpreendem, experiências que causam impacto positivo, é a forma de trazer o pai para perto, é a forma de trazer o professor para perto. Hoje eu recebi uma coisa linda, Evaldo, na escola que eu trabalho, mandou fazer garrafinhas d'água. Eu queria mostrar para vocês, coisa mais linda, dessas de metal, de alumínio, uma mochila, cada pessoa ganhou uma mochila e uma garrafa d'água de metal. Ninguém esperava por isso. De repente, não, fizemos para vocês. Então, às vezes, a gente oferece experiências, né? E o Vitor é um cara muito bom na parte de experiências, e através dessas comunidades oferece conteúdo que cria um tipo de engajamento em torno da formação, da evolução, da troca de conhecimento. Se o pai vivencia na comunidade a experiência que você oferece para o filho dele, ele confia na escola e não reclama de você, ou não reclama da tua escola. Então, eu acho que é muito por aí, né? O Vitor me ensinou aí que ele ganhou as famílias e escolas em cima da formatura, que era uma coisa muito criticada, mostrando exatamente como era essa experiência, o valor que essa experiência tinha, o quanto que ela agregava. Então, eu acho que essa combinação de comunidade e experiência ser oferecida através da comunidade é o caminho do sucesso. Bom, Evaldo, você tem 30 segundos para fazer a sua fala de encerramento. Para o Vitor ter 1 minuto. Querer o convidado tem mais tempo. Legal, vou ceder o meu tempo, então, para o Vitor ou para a Sabrina, e agradecer a galera que esteve com a gente hoje aqui. E pedir a você, Maurício, para colocar lá no tempo do gestor, como a gente fez com a Fernanda, né? O contato do Vitor, todas as informações lá, enfim. Aquele videozinho que a Fernanda fez, o Vitor poderia fazer, porque é serviço também para as escolas aí, tá bom? Gente, um abraço, até a próxima semana aí. Valeu. Pessoal, obrigado pelo convite. Fiquem à vontade para me procurar. Maurício vai botar todos os meus contatos lá.
como ele falou, essa questão de experiência é exatamente isso. A comunidade, ela é para você entender que experiência que você vai gerar para esse cliente. Existem experiências de todos os tamanhos de bolso, por exemplo. Existem várias experiências que são de graça. Gerir uma comunidade, criar uma comunidade é um desafio, é um conceito muito novo, são metodologias novas. Não se desesperem, porque funciona, tá? Assim, o início é bem duro, mas do meio para o fim vale muito, muito a pena. Vocês começam a criar um canal de comunicação com informações muito ricas, que vocês nem imaginam. Tá? Fiquem à vontade, estou aqui para trocar quanto vocês quiserem ainda. Obrigado pelo convite, Evaldo, Maurício, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado por ter aceito o convite, ter disponibilizado o seu tempo tão concorrido para estar com esse grupo de gestores aqui. Evaldo, obrigado mais uma vez. Bárbara, parabéns aí pelo trabalho. A Bárbara é a pessoa do Vivadi que organiza isso tudo, que manda convite, manda e-mail, organiza peça, abre isso daqui. Enfim, tudo que vocês virem do Vivadi passou pelas mãos dela. Obrigado, Bárbara. Sabrina, Marco, Josimar, Maria Pâmela, Ângela, pessoal da Escola Sonhando do Amanhã, pessoal também que teve que sair antes porque tinha outros compromissos. Obrigado pela presença de todo mundo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.